começar o nosso estudo, eu queria agradecer aos meninos que harmonizaram, ao nosso maestro lá, porque as músicas, ela tem um dom de tocar a nossa alma. Antes do nosso ouvido, ela toca a nossa alma. Muitas das vezes, a gente, o jovem aqui falou que era para a gente permitir que a música, a letra fosse absorvida, como também a harmonia penetrasse no nosso coração. E eu digo que conseguiu esse objetivo, porque, principalmente a música Quanta Luz, se você me permite, fazer uma viagem no tempo. Eu lá no início dos anos 80, nós fazíamos uma visita ao hospital de Rancenianos de Curitiba, de Curupaiti, lá na Jacarepaguá, e tinha, lógico, muitos irmãos atacados pelo que antigamente chamava de lepra, né? E nós íamos lá um domingo por mês com a finalidade de levar uma palavra amiga, levar um carinho, e a grande maioria dos internos não tinha nenhum conhecimento sobre doutrina espírita, e nós respeitávamos essa limitação para não falar de religião, mas sim levar o aspecto da fraternidade. Dentro do hospital de Curicica, de Curupaiti, tem uma casa espírita chamada Filhos de Deus. É uma casa muito antiga, da década de 50, e eles fazem um trabalho até hoje muito bacana lá de amparo, não só aos internos, mas aos familiares dos internos. E a primeira vez que nós fomos lá, no mês de abril, no mês de março, se eu não me engano, de 82, eu tinha cabelo preto naquela época, sabe? Meu neto não acreditou, falou: vô, você nunca teve cabelo preto. Eu juro que eu tive que achar uma foto minha para poder mostrar que eu tinha cabelo preto. E lá nós passamos no Filho de Deus, o presidente em exercício era o nosso irmão Amazonas Versos, um homem de 2,3 metros, oriundo lá do estado de Amazonas, de uma tribo indígena lá de Manaus, que foi acometido pela hanseníase, e o único hospital que existia no Brasil era aqui, em Jacarepaguá. E ele foi trazido pelo pai aqui para o Rio de Janeiro, com 17 anos, para se internar no tratamento, e o pai nunca mais voltou e ele nunca saiu lá daquela instituição, vindo a desencarnar com quase 70 anos. E o Amazonas era possuidor de uma gargalhada muito avantajada, sabe, Jorge? Quando ele dava a gargalhada dele, você lá na praça escutava, sabia que era seu Amazonas vindo, um homem com a mão desse tamanho. E ele ficava à porta do centro espírita, ele morava num quartinho do lado, e ele ficava a partir de 6 horas da manhã, ele ficava na porta do centro. Quando alguém passasse e desse bom dia para ele pedia para a pessoa prender o lápis no cotoco da mão dele, que os dedos já tinham sido amputados em função da hanseníase, como também a ponta dos pés, então ele andava com uma certa dificuldade. Ele pedia para alguém, Jorge, prender o lápis com os esparadrapo para ele datilografar mensagens de Maria Dolores, de Meimei, de Joana de Ângeles, para distribuir dentro do leprosário, dentro da casa de hanseníase, lá de Curupaiti. E ele, com aqueles 2 lapinhos pendurados no dedo, ele escrevia muitas mensagens. E uma memória fabulosa, ele conseguia guardar um poema de Maria Dolores de 4 páginas, e ele declamava com aquela voz, dá uma saudade danada, sabe, dessa época. E ele, nesse dia, ele falou assim: eu gostaria que vocês fossem no pavilhão 3, onde tem 2 internos lá, o nosso irmão Frederico e o nosso irmão Fernando. Frederico foi presidente aqui do Filhos de Deus também, mas em virtude do avanço da doença, agora ele é presidente da cama que ele fica alojado, ele não sai da cama para nada. E quando nós chegamos lá, um grupo de jovens, capitaneado pelo coordenador da tarefa, nosso irmão Vicente, quando nós entramos na enfermaria, nós viemos saber depois que o Frederico já era cego, ouvia com muita dificuldade, também falava com muita dificuldade. Ele já não tinha as 2 mãos nem os 2 pés amputados pela hanseníase, em função da hanseníase. E quando nós entramos, a nossa casa, que era a União Espírita Beneficente Jesus Maria e José, que eu frequentava quando vinha aqui a primeira vez
há 13 anos atrás, 13 anos, né? O tempo passa, né? Já estou ficando já antigão aqui. Quando nós chegamos na porta do pavilhão, o Frederico falou assim: Fernando, canta, porque o povo de Isaac chegou. Isaac é o fundador da nossa casa lá da União, que desencarnou na década de 50, 1950. E ele, na mediunidade apurada dele, sem ninguém falar nada, ele falou: canta, Fernando, que o povo de Isaac chegou. E a primeira música que Fernando cantou foi Quanta Luz. Então ela traz uma sentimentalidade no meu coração muito profunda, porque mostra o quanto que essa doutrina é capaz de acalmar nossas dores, as nossas chagas, mostrando que mesmo diante das grandes dificuldades que nós enfrentamos na nossa jornada, cada um enfrenta a sua, não tem como medir dificuldade, como não tem como medir dor. Cada um sente a dor no seu limite ou na sua proposta. Mas essa doutrina é tamanho o esclarecimento que ela nos oferece, que ela não tira a nossa dor, mas tira a nossa revolta, tira a nossa angústia diante da incerteza de quando que a dor vai ser minorada e se vai ser minorada. Conversava no caminho com a minha esposa que diante de uma dor muito grande fica difícil você dizer para aquele que está passando pela dor que a dor, como fala o Dr. Bezerra numa mensagem através de Divaldo, que a dor é o prenúncio da cura. Acreditamos que sim, não temos a mínima dúvida disso, a mínima dúvida. Agora, a dificuldade que a dor pode nos proporcionar, com o sofrimento que ela vai nos causar, é a revolta, é a angústia, é a insatisfação, e os jovens falaram que um pouco de fé não faz muito bem, não é? E a dor, quando nos leva ao sentimento de angústia e de revolta, faz a nossa fé ficar abalada. Então, quando a doutrina vem nos falar de um instrumento que nós devemos buscar, que é a nossa paz interior, isso só é possível dentro de um grau de compreensão que muitas das vezes achamos que estamos muito aquém de ter uma paz. Por quê? Porque o nosso entendimento de paz ainda está associado à vida física, às conquistas materiais. Evaldo, isso é muito errado, né? Não é não. Porque um dos princípios básicos que a doutrina espírita nos propõe é o respeito à opinião do outro, em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. Não temos o direito de tirar de ninguém o direito a ter respeito pelas suas ideias. Eu posso não concordar, aí está o meu direito, e deve ser respeitado. Agora, eu não posso impor a minha vontade como sendo o único veículo de entendimento ou de cumprimento daquilo que se propõe. E o meu parâmetro, você me desculpe que eu vou pegar pesado agora, o meu parâmetro é Jesus, porque ele é o nosso guia e modelo, não tem outro. Não tem outro. Não tem alguém que é mais ou menos bom, não. Bom é o Pai que está no céu, como Jesus nos assevera, mas ele é o nosso guia e modelo. Ele é o Cristo planetário. E Jesus, preso diante de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Pilatos vira para Jesus e fala: sabes que eu tenho o poder de te condenar ou te libertar? Jesus dá uma resposta a Pilatos que nos leva à compreensão de como devemos agir com as autoridades constituídas do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Jesus fala assim para Pilatos: nenhum poder terias sobre mim se não fosse dado pelo Pai que está no céu. Jesus reconhecia a autoridade de Pilatos, não desdenhou dessa autoridade. Ele tanto que conhecia e respeitou que ele se submeteu à autoridade de Pilatos. E Pilatos questiona ele: mas de que te acusa? E Jesus respondeu de uma forma que nos causa uma certa apreensão, que o mestre fala assim: falei nas praças públicas, nas sinagogas e nos templos. Todo homem de bem ouviu a minha palavra.
chego à conclusão que eu ainda estou distanciado de ser um homem de bem, como Jesus propõe. Por quê? Porque ainda não apreendi as palavras do Mestre no meu íntimo, dentro de mim. Ainda luto ainda com um homem velho que quer voltar à tona dentro de uma severidade ou agressividade que eu invariavelmente coloco como opinião. Eu tenho a minha opinião, ninguém vai mudar. Pilatos também tinha dele. Anás e Caifás também tinham a opinião dele. E o Mestre sempre colocava que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. A opinião de Jesus é fazer a vontade do Pai, não é fazer a vontade dele. E aí, quando Jesus fala isso para Pilatos, Jesus complementa: falei nas praças públicas, nas sinagogas e nos templos. Todo homem de bem ouviu as minhas palavras, e só a verdade eu disse. E Pilatos questiona: o que é a verdade? A resposta de Jesus foi a mesma que está tendo nesse momento: o silêncio. Porque aquilo que eu estabeleço como verdade absoluta para o Mestre, maioria das vezes, é orgulho e prepotência. Na maioria das vezes. Porque aquele que quiser ser servido, o que o Mestre ensina? Sirva primeiro. Se teu irmão te obriga a caminhar 1000 passos, caminha 2000 por conta dele. Não ponha demanda com o seu irmão por nada. Ô, frase difícil de a gente cumprir. Porque todas as vezes que tem uma opinião contrária a mim, eu entro em demanda, eu entro em imposição. Não, mas porque tem que ser assim. E usamos até de forma infantil as letras da codificação. Usamos. Quando falou queremos puxar a brasa para a nossa sardinha, a gente vai lá numa página de Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênesis, e fala: Kardec fala isso. Mas Kardec nunca falou que temos que nos impor ao outro, fazer com que o outro nos obedeça. Não existe essa proposta nas obras da codificação. Eu citei o Dr. Bezerra de Menezes. Na quinta-feira, dia 11, completaram 124 anos do desencarne desse benfeitor. E não, em tempo nenhum, ele deixou de estar tão presente no movimento espírita que nem está hoje. Porque Dr. Bezerra, ele foi aquele espírito preparado por Jesus, e a pedido de Ismael, o anjo que vela pelo nosso Brasil, para encarnar aqui no Brasil e difundir o quê? A doutrina espírita no seu aspecto de moral cristã. Tirar aquela veia da filosofia e da ciência que muitas das vezes nos torna frio, impassível diante do sofrimento do nosso semelhante, que nós muitas das vezes olhamos com tanta esperança para o irmão que vem aqui em busca de uma cesta de luz, ou em busca de um amparo para uma vida que está reencarnando, um irmão que está reencarnando, mas esquecemos de olhar para a gente, que convivemos diariamente na casa. Esquecemos de olhar nos olhos do irmão e identificar uma tristeza, uma dor, um sofrimento, uma angústia. E não nos oferecemos na condição de cristianismo redivivo, como é a proposta dos Espíritos no Evangelho, no prefácio do Evangelho, que são os Espíritos que vieram em nome de Jesus para nos trazer a ideia do cristianismo renascido. Então, quando a gente fala em Jesus, nós falamos em compreensão e não em imposição. Ainda estamos numa fase da nossa sociedade aonde queremos impor pela força, seja do argumento ou do braço, mas queremos impor e não nos propomos a nos calar em forma de adesão ao Evangelho de Jesus, porque o Mestre se calou diante de Pilatos. Ele não buscou explicar a Pilatos que a verdade dele, Jesus, é extremamente diferente da nossa verdade que caminhamos há tantos séculos aqui no planeta. Ainda estamos querendo que a nossa vontade prevaleça.
Jesus pede a Pedro que apacentasse as suas ovelhas. Lembramos dessa passagem do Evangelho, o mestre já tinha passado pelo martírio da cruz, já tinha vivenciado o túmulo vazio, e os discípulos, em uma noite, pescando no mar da Galileia, ao retornar para a praia, vem Jesus sentado à areia, e o mestre chama Pedro e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: mestre, te amo, mas não do amor ainda que tu tens por mim, mas o meu amor ainda tem fragilidade. Aí Jesus falou: apacenta minhas ovelhas. Caminhou mais um pouquinho, Jesus pergunta: tu me amas mais do que estes? Falando dos outros discípulos. Pedro falou: mestre, o meu amor por ti ainda é um amor muito fragilizado, um amor de amigo, de irmão, mas fragilizado. Jesus fala: apacenta minhas ovelhas. E mais um pouco andando, Jesus novamente questiona Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro chora. Ele chora. Jesus não está compreendendo que o meu amor ainda é limitado pelas minhas fraquezas, pelas minhas dúvidas. Ah, mestre, como eu desejaria te amar da forma que tu me amas. Apacenta minhas ovelhas. Passado um período, Pedro cria a casa do caminho em Jerusalém, e Pedro estava na sua labuta, porque sempre tivemos os pobres e os necessitados aos nossos lados, ao nosso lado, como Jesus nos afirma. E Pedro estava nas suas tarefas, no final do dia da lida da casa do caminho, muitos irmãos acolhidos, alimentados, tratados, e aí Pedro escuta baterem na porta. E Pedro de dentro fala: meu irmão, nada mais temos para oferecer, já enviamos nossas atividades. Volte amanhã que certamente lhe atenderei. Oh, meu irmão, tenha compaixão, já estou cansado, nada mais tenho para dar, nem um pedaço de pão, nem um prato de sopa. Aí Pedro, representando muitas das vezes, nesse ato, Evaldo vai para a porta, mete a mão na porta, naquela arrogância, quando ele abre, é Jesus. E Jesus fala para ele: ah, eu pedi para você apacentar as minhas ovelhas. Então Jesus nos pede diariamente que nós, que queremos nos intitular como espíritas, que apacentemos, não afugentemos as ovelhas do seu rebanho, através da compreensão, do amor e da caridade, para que tenhamos em algum momento a possibilidade da paz. Que cultivar a paz, eu devo dizer para vocês, vou dar talvez uma notícia não muito agradável, mas ainda não inventaram a pílula da paz. Ainda não há meio de que a paz seja do exterior para o interior. É um movimento que eu começo a propor no meu íntimo. Sabe aquela pessoa que muitas das vezes nos tira do sério, né, que a gente fala? A pessoa fala, você fala uma frase, a pessoa entende outra e manda um torpedo para cima de você. Ele está querendo que você estabeleça o processo íntimo da pacificação, ou de um outro sentimento muito mais complicado, que é a tal da paciência. Daí a gente normalmente fala para algumas pessoas que se acercam de nós: paciência tem limite. Quando eu me espalho, ninguém me junta, né? Naquele tom ameaçador de consequências imprevisíveis, quando nós estamos naquilo que julgamos ser o limite da nossa paciência. Mas a proposta do mestre é de apacentar ovelhas. A começar que uma ovelha só se torna apacentada quando o pastor está ao seu lado do rebanho, e não quando ele vem travestido de lobo, como muitas das vezes temos dentro de nós lobos vorazes, que se bobear não sobra uma ovelhinha para contar a história, porque nós ainda não temos o entendimento do que seja apacentar as ovelhas, do que seja eu fazer a transformação íntima. Íntima, gente, não é eu amo a minha esposa, graças a Deus, amo mesmo, de paixão, mas eu não mudo uma vírgula na vida dela, porque eu não posso. Agora, na minha, eu tenho total possibilidade. Eu tenho todas as forças que são desencadeadas por mim, espírito imortal, na minha mudança de propósito,
diariamente. Certa vez, alguns anos atrás, eu e ela tivemos uma discussão. Para variar, não ganhei. Perdi. Sempre perco discussão com ela. Mas foi aquela discussão que a cama fica grande pra caramba. Sabe quem é casado? Sabe, né? Dorme cada um na ponta da cama assim. Se respirar fundo, cai. Né? A cama assim. Acordei de manhã, fui pro banheiro. Quando eu olhei no espelho, eu não gostei do que vi. A minha face estava transtornada pela irritação da noite anterior. E eu me arrependi de ter discutido com ela. Eu me arrependi muito, muito mesmo de ter discutido com ela. E aí, olhando para o espelho, eu ouvi a seguinte frase: enquanto você quiser ter razão, jamais será feliz. Porque você tem essa proposta. Todo dia de manhã, quando você acorda, você tem a proposta de ter razão ou ser feliz. As duas coisas juntas não dá. Não dá para você ter razão e ser feliz. Por quê? Porque quando você quer ter a razão, é porque você impõe a sua vontade sobre o outro, que por motivos variados se submete, mas não aceita. Então isso daí não é ser feliz. E para que eu possa iniciar o processo de paz íntima, aí eu preciso ter o desejo de ser feliz, porque a razão, ela sempre traz uma dificuldade muito grande. O presidente da minha casa de origem, um homem que eu sempre identifiquei como sendo um pai espiritual para mim, né? Já está na espiritualidade há 18 anos, ele sempre falava uma coisa para a gente nas reuniões de mocidade: o cemitério e a delegacia está cheio de homens que quiseram ter razão. Procure ser feliz, porque você não vai para lá tão cedo, nem para o cemitério e nem para a prisão. E eu obedeci a orientação dele, e graças a Deus passei. Do cemitério eu nunca vou, quem vai é meu povo, eu não vou. Eu me recuso a ir para o cemitério. Eu até falei com as minhas filhas, quando chegar a hora da gente desencarnar, eu falei para ela: não diga que vai enterrar papai em tal lugar, diz que vai enterrar o corpo do papai, porque o papai não estará lá. Mas essa busca de querer a felicidade, ela se traduz no benefício de cultivar a paz. Porque Emmanuel pega lá no livro Vinha de Luz, na lição 65, o título é Cultiva a Paz. E Emmanuel traz um texto que está anotado por Lucas, no capítulo 10, versículo 6, que Jesus fala assim para a gente: e se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se lá não tiver ninguém filho da paz, ela voltará para vós. É interessante, não sei se vocês já fizeram, eu tinha o hábito de fazer, chegava na casa de alguém: a paz de Deus esteja na nossa casa, né? A paz de Deus esteja com você. Não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é que eu leve a minha paz na casa que eu for visitar, habitar, conviver, que eu leve a minha paz. Aí Jesus joga a responsabilidade para quem? Para mim. Porque ele diz o seguinte: se eu for portador da paz, aonde eu chegar desejando a paz, caso ali alguém queira a paz, ela ali permanecerá. Mas se eu chego na casa da Edna e do Jorge, chega lá, eles estão quebrando o maior pau, e eu tomo partido, eu falo: Jorge, corre que ela já pegou a vassoura. Eu não estou levando a paz, eu estou levando a acirrada, a desarmonia entre o casal. Agora, se eu chego, vejo a cena e eu entro em prece, pedindo aos espíritos amigos do Gelbe que possa acalmar os corações, que tape a boca do George quando ele começa a falar, né? Não é um desafio. Tape a boca do George para que ele passe a refletir sobre as suas palavras. Aí eu estou propondo a paz naquele ambiente. E a proposta de Jesus é essa: não é você desejar a paz de Deus, que Deus tem paz eternamente, nunca deixou de ter. É a paz individual. Não fez queixa de você ainda não, gente. Não tem, não. Tá bom? Porque a proposta do mestre é que essa paz seja nascedora na gente. E como é que se conquista essa paz? Né? É complicado o nosso entendimento acerca da paz, porque a paz para mim é que quando eu ligo
Nós temos 5 filhos, né? Aí quando eu ligo para eles, são 4 meninas e um menino. Quando eu ligo para eles, está todo mundo em casa. Olha que felicidade. Não é? Nesse mundo atribulado que a gente vive, que minha mãe também ficava atribulada quando eu não chegava, quando eu era jovem, então a tribulação do mundo não é de época, é ainda da nossa sociedade, que ainda tem tanta dificuldade, mas quando a gente sabe que os 5 filhos estão dentro de casa, glória a Deus por isso. Aí agora o problema aumentou, porque tem os netos, né? 2 netos de 18 anos, aí fica assim, e aí, o Lucas já chegou? Não, pai, está chegando, já avisou. Quando chegou, pai, o Breno também chegou, aí a paz reina no meu coração. Mas não é essa paz que Jesus está falando, nem Emmanuel. Emmanuel está falando daquela paz que você está num momento conturbado da tua jornada e você consegue serenar para analisar quais as possibilidades que você tem de agir, ao invés de agir na impetuosidade. E a questão da paz íntima, ela tem uma forma que nós podemos utilizar para conquistá-la. Quem nos fala essa forma é Chico. Tem um irmão na doutrina, já desencarnado, Jerônimo Mendonça. Não sei se vocês já ouviram falar nele, também conhecido como Gigante Deitado. Jerônimo Mendonça nasceu na cidade de Ituiutaba, lá no interior de Minas, e na cidade dele inauguraram um cinema. E Jerônimo, isso na década de 30, ele nasceu, acho que se não me engano, em 1932. E ele, com seus 17 anos, ele era atlético, um rapaz bastante musculoso, nadava muito nos rios da região, e ele se auto-intitulou de Tarzan. Por quê? Porque naquela época começou a vir aqueles filmes americanos sobre Tarzan, o Rei da Selva, e ele, como nadava muito, era forte, atlético, né? Aí que ele fala, a garotada, né? Um cara, rapaz taradão, ele se auto-intitulou como Tarzan. E um dia ele foi no centro espírita que havia na cidade, assistiu uma palestra pública, que naquela época era estudo em conjunto, não era palestra. Era alguém lia o livro, e terminava de ler e ia embora. Era a prática que tinha à época ainda, da forma ainda muito nascente. E no final da reunião tinha algumas mensagens psicográficas que alguns médios recebiam. E uma das mensagens foi assim: Tarzan, te prepara, porque a tua selva vai começar. Ele sabia que era para ele, só ele que usava esse pseudônimo. E quando ele saiu dali, ele ficou com aquilo na mente, preocupado, não entendendo nada o que significava, mas começou, aí o cinema inaugurou, foi ele com um grupo de amigos no cinema. Quando terminou o filme, ele sentiu uma dor nas pernas muito forte. Para ele conseguir levantar, demorou um pouquinho, mas os amigos ajudaram, ele levantou e ele começou a sentir dores cada vez mais fortes, e ele teve esclerose lateral múltipla, né? Que é aquela doença altamente incapacitante. E ele, aos 23 anos, ele só mexia os olhos. Só os olhos. E a boca, né? Mas ele não conseguia mexer, do pescoço para baixo, ele não conseguia mexer nada. E ele, aos 23 anos, conhecedor da doutrina espírita, ele entendeu que aquilo era uma provação que ele teria que enfrentar. Na minha opinião era expiação, mas a expiação se caracteriza muitas das vezes pela negativa da aceitação da prova que temos que enfrentar. Então ele entendeu que era uma provação. E Jerônimo começou a desenvolver mais dificuldades, porque quando ele chegou aos 30 anos ficou cego. Então ele, tetraplégico, né? Cego, e ele, em cima de uma cama, ele fundou 2 casas espíritas, ditou pela forma intuitiva 3 livros e fundou também um orfanato nas cidades da sua região. Tá? Ele não se entregou. E aí um dia viraram para ele e falaram assim: ô Jerônimo, na cidade tal, está precisando de alguém para fazer uma palestra, você quer ir?
Aí ele falou, se alguém me carregar, eu vou. Mas ninguém podia pegar ele no colo, porque causava mais dores a ele. Então idealizaram uma cama e ele ia de cama para fazer palestra. Dependendo da distância, iam pela rua com a cama de Jerônimo Mendonça. Aí um irmão que conseguiu uma caminhonete, fez uma adaptação, botaram a cama em cima da caminhonete e lá ia Jerônimo fazer palestra pela região de Ituiutaba. Quando ele estava com seus 50 anos, ele desencarnou com 62 anos, tá bom? Quando ele estava com 50 anos, ele foi acometido de uma hemorragia intestinal. E a hemorragia era tão forte que a cama ficava vermelha de sangue. E ele, muito fraquinho, chegava alguém lá, tadinho de Jerônimo, coitadinho, um homem tão bom, tão laborioso, ainda passa por isso. E ele, fraquinho, ele falou assim, gente, eu queria morrer, mas eu sei que eu vou morrer, mas antes de morrer eu queria ver Chico. Eu queria ir em Uberaba. De Ituiutaba até Uberaba dava quase 600 quilômetros de distância. E de carro impensável. Impensável pela fragilidade orgânica dele. E ele estava tão frágil que um dia chegaram perto dele, eu falo isso, dá vontade de rir, mas eu fiquei nervoso. Perguntaram assim para Jerônimo, Jerônimo, se você tivesse a oportunidade de estar frente a frente com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que você pediria a ele? Aí ele falou assim, que eu pudesse deitar de lado. Sabe? Não pediu cura, não pediu libertação daquele estado, que eu pudesse deitar de lado. Ficar deitado só nessa posição cansa. Então, Jerônimo, nessa ânsia de querer ver Chico, aí o amigo do fazendeiro, que tinha um avião, conseguiu um avião para levar Jerônimo em Uberaba para se despedir de Chico. E um sábado à tarde, quando o Chico fazia na parte da manhã o abacateiro, na parte da tarde ele atendia as pessoas, aí na sede da União Cristã Espírita de Uberaba, entra uma maca e Chico sabia que era Jerônimo. Olha, gente, é Jerônimo que veio nos visitar na tarde de hoje. Traz Jerônimo para cá, tá perto de mim. E quando chegou, a cama já estava suja de sangue. E Jerônimo, assim, Chico, eu estou morrendo, Chico. Chico, eu também, Jerônimo. Todo mundo que está encarnado está morrendo. Não se alarme com isso. Mas, Chico, eu já ando com atestado de óbito. É só botar a data e a hora, já está assinado pelo meu médico. Aí o Chico falou, eu também tenho um desse lá em casa, Jerônimo. No terceiro infarto que eu tive, o médico disse que não tinha mais jeito, que eu ia morrer, mas graças a Deus ele se enganou, Jerônimo. Mas Chico, eu vim aqui me despedir de você. Aí o Chico falou assim, você sabe por que você vai desencarnar, Jerônimo? É da hemorragia, Chico. Ele não, é do coitadinho. Coitadinho do Jerônimo. Tadinho do Jerônimo, está sofrendo tanto, Jerônimo, e você vestiu a túnica do tadinho. Não tem espírito, em nome de Jesus, que possa te tirar dessa dificuldade, a não ser você. Jerônimo, volte para sua casa, vai trabalhar no bem. Aí Jerônimo na cama, Chico Xavier que falou isso, ele falou, então tá. Eu vou, tá, Chico? Vai, Chico, vai, meu filho, vai com Deus. Quando chegou a maca na porta, Jerônimo grita, Chico, fica na paz. Aí Chico dá a receita da felicidade. Tira o Z, Jerônimo. Fica com a pá na mão, porque só o trabalho no bem nos dá paz de consciência. Então, se você está procurando a paz, como cultivar a paz? Trabalhe no bem do próximo, não no teu bem só. Na hora que você estiver à frente do irmão, aquele que tem a tarefa do passe, peça a Jesus que pelas suas mãos saiam as energias necessárias para beneficiar o irmão e não a você que está trabalhando. Porque enquanto nós estivermos voltados para o sentimento do egoísmo e do orgulho de que farinha pouca meu pirão primeiro, nós estamos nos distanciando da paz que Jesus nos propõe. Porque ele diz, lá em João, capítulo 14, no versículo 27, Jesus fala assim para a gente, deixo-vos a minha paz, deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. O que Jesus nos propõe é a paz da consciência tranquila do bem praticado. Não é das conquistas materiais, como tem naquela parábola que Jesus diz que o homem vê que sua colheita vai ser muito farta, e ele já fala, já sei o que vou fazer, vou derrubar o meu celeiro e construir um outro, o triplo do tamanho para abrigar toda a minha produção. E quando o celeiro estiver cheio, eu falarei, alma querida, repouse em paz, porque tudo que nós precisamos temos no nosso celeiro. E Jesus fala, tolo é o homem, porque hoje mesmo lhe será pedido conta da sua alma. Então a paz do mundo pode nos dar essa paz ou esse celeiro cheio, as conquistas materiais, mas não vai nos dar a paz de consciência. E a paz da consciência, já disse o Dalai Lama, ele fala que a paz de consciência é o melhor travesseiro. Sabe, quando você tem a consciência, você terminou o dia, fez todo o bem que você podia fazer, aquele que você não conseguiu fazer, porque não houve a menor possibilidade, mas você deita no seu travesseiro e dorme placidamente. Porque muitas das vezes nós falamos, nem pesadelo eu tive essa noite. Espírita não tem pesadelo. Ele tem experiências negativas oriundas do seu mau proceder durante o dia. Ele não tem pesadelo. Ele tem encontros desagradáveis com aqueles a quem nós muitas das vezes magoamos, ofendemos ou fomos indiferentes e nos encontramos fora do corpo físico. Então a paz, para cultivarmos a paz, nós temos que começar um processo íntimo. Muitas das vezes, querer a paz é evitar uma discussão estéril. Duas pessoas estão lá no trânsito, né, amor? No trânsito. Duas pessoas estão lá, o sinal vai abrir. O sinal abriu. O irmão que está lá na quinta fila, ele mete a mão na buzina. Aí a Ivana olha para trás e é Evaldo. Sabe, o doutor Herman, que é um benfeitor que tem um trabalho de tratamento espiritual lá na nossa casa, ele fala que a parte do carro que eu mais gosto é a buzina. Então eu já estou começando a tentar me controlar nisso para poder ver se eu me desapego dessa parte do carro também. Mas se eu já estou na ansiedade da conquista, eu não tenho a paz íntima que Jesus nos propõe. E olha só o que Emmanuel fala nesse texto, que eu gostaria depois que você chegasse em casa, não precisa comprar o livro não, na internet tem. Tem uma parte do texto que Emmanuel fala assim, exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária reparação espiritual. Como é que eu posso pedir paz para minha casa se eu odeio o vizinho que ele bota funk alto? E se a espiritualidade começar a dizer que os meus pensamentos incomodam os trabalhos espirituais que são feitos próximo de mim? Como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou pedir a paz para minha casa se eu não tenho um mínimo de paciência com os vizinhos que me cercam? Como? O sentimento de paz está intrinsecamente ligado a um outro elemento chamado consciência tranquila. Eu já falei, não tem outra forma. Porque toda outra paz que você almeja conquistar é a paz do mundo, que Jesus fala que ele não nos deseja ela. Em outro momento, no final da sua jornada na terra, Jesus fala assim, crede em Deus, crede em mim, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu quero ainda vencer no mundo. Eu quero ser conhecido, respeitado, aplaudido, bajulado. Mas você começa a pegar alguns espíritos. Até que hora que eu quero ajuda? Da manhã? Da manhã era legal, né? Nessa velocidade aí você chega lá, hein? Hã? Até 18 tranquilo. Vai, dá pra ir. Se
tiver alguém dormindo, eu grito, aí a pessoa acorda. Não vai dormir ninguém, pode ter tranquilo. Então tá, quando a proposta de nós buscarmos a nossa paz íntima, ela está associada à mudança de comportamento. E a pergunta que eu faço, e é a mesma que Emmanuel faz, é o seguinte: eu estou preparado para mudar? Eu quero mudar? Sabe aquela pergunta que não precisa responder não para ninguém passar vergonha, tá? Mas a pergunta íntima. Quando você chegar em casa, que você deitar, que todo mundo está dormindo, tá? Lá em casa eu durmo primeiro, então eu não posso esperar todo mundo dormir, né? Eu tenho que ser na hora que eu deito. Eu perguntar: Evaldo, você quer realmente mudar a tua conduta? Você quer mudar a tua forma de pensar? A tua forma de olhar o outro? Você quer mudar realmente? E eu tenho a capacidade de ser honesto comigo mesmo. Eu posso não ser com um grupo, mas comigo eu tenho a capacidade de ser honesto. E o que eu vou? Normalmente eu respondo, é muito difícil mudar. E é, porque eu não quero. Porque se eu quiser, eu mudo. Sabe, é a vontade imperiosa do espírito, não é do corpo. O mestre fala pra gente: em verdade vos digo que o espírito é forte, mas o corpo é fraco. E aí a gente joga todas as culpas nas ações materiais. E não foi isso que o mestre falou. Não foi isso que o mestre falou. O mestre falou que o espírito é forte no seu desejo determinante de mudar. Agora, se eu atendo com mais intensidade as minhas necessidades materiais, eu, espírito encarnado, espírito imperfeito ainda, em prova e expiação, eu vou atender a Jesus ou as necessidades materiais? Evidentemente que as necessidades materiais. Então a proposta de mudança, ela não precisa ser verbalizada. Não precisa chegar aqui na frente e relatar os erros que eu cometo em voz alta para provar meu desejo de mudança. No livro Voltei, do irmão Jacó, quem não leu, eu estimulo a leitura desse livro. Quando o irmão Jacó chegou na espiritualidade, só para poder situar, o irmão Jacó, o Frederico Figner, ele foi vice-presidente da federação, ele foi na diretoria da federação, ele ficou 30 anos na diretoria da federação. Durante 20 anos ele foi dirigente de mesa mediúnica na federação. E ao desencarnar, ele percebeu, quando ele desencarnou, quem foi receber ele foi Guilherme Ribeiro, Dr. Bezerra, um outro espírito, grande elevação que agora me fugiu o nome, mas só os irmãos que tinham passado pela federação, espíritos que tinham bastante. Bittencourt Sampaio, emissário direto de Ismael aqui no Brasil, foi receber ele. E ele viu que todos emanavam luz, sabe, o Edna? E quando ele olha para ele está opaco. Não sai nem uma luzinha, nem de fósforo. E ele começa a chorar. Quando o Bittencourt Sampaio chega perto dele, que era como se fosse uma estrela de tamanho brilho, ele começa a relatar os erros que ele cometeu na matéria. A arrogância, como ele prestava a caridade: toma, porque eu estou te dando, porque eu tenho dinheiro para te dar. Sabe aquela arrogância? Não, você vai fazer o que eu estou falando, porque eu estou mandando você fazer, você está aqui para obedecer. E aí, quando ele começou a relatar os erros todos que ele cometeu no plano material. Aí, Bittencourt Sampaio falou para ele: é muito louvável a tua atitude de reconhecer os erros que você praticou. Mais louvável seria o seu desejo de mudar. Que falar dos nossos defeitos é fácil. Se quiser aqui, tiver paciência, eu falo até semana que vem do meu defeito. Não tem problema nenhum. Agora, o que é a questão é se eu estou em busca dessa paz que Jesus me oferece. Para que eu a tenha, eu tenho que mudar. O espírita que vem ainda com síndrome da Gabriela, conhece a síndrome da Gabriela? Nasci assim, cresci assim, e vou voltar para um umbral assim. A síndrome da Gabriela vai nos levar de volta, porque não pense que vieram de nosso lado. Tá? Não pense que
vieram dos ministérios de nosso lar para reencarnar, para poder ter uma missão gloriosa. Não. É espírito necessitado. A gente até passou por nosso lar, mas nas câmaras de retificação, onde André Luiz foi acolhido, né, assim que ele saiu do umbral, e as câmaras de retificação, como o nosso lar, também estão no umbral. Então, nós não saímos de lugares paradisíacos para reencarnar aqui na Terra. Não, nós fomos recolhidos de zonas de sofrimento. Por quê? Porque eu hoje estou reproduzindo o que eu fui na outra existência, cometendo os mesmos erros, as mesmas arrogâncias, as mesmas prepotências, a mesma. Tem um palestrante espírita, jornalista da Globo, o André Trigueiro. Ele, há um tempo atrás, uns 5 anos atrás, ele lançou uma campanha apoiada pela Federação Espírita Brasileira, que ele dizia assim: tente, invente, cometa um erro diferente, porque nós estamos cometendo os mesmos erros desde a existência até a existência. Não, eu não sou orgulhoso, eu não sou prepotente, eu só quero o certo. Mas Jesus não disse qual era o certo para Pilatos. Como é que eu vou querer o certo? O certo, quer o certo? Ama Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Não tem como fugir dessa certeza absoluta que Jesus nos dá, como sendo toda a lei e todos os profetas reunidos nesses 2 mandamentos. Enquanto a proposta de mudança não fizer morada no meu coração, eu não consigo cultivar a paz. Eu não consigo. Porque no final, Emmanuel fala assim para a gente, no final desse texto, Emmanuel fala assim: porque se o homem ouve a lição da paz cristã sem um propósito firme de se lhe afeiçoar, é da própria recomendação do Senhor que esse bem celestial volte ao núcleo de origem como intransferível conquista de cada um. A espiritualidade que nos orienta aqui no GEL, que deseja nosso melhor entendimento acerca das orientações, eles nos desejam paz, mas intensa paz, de modo que quando eu chego na rua, no mercado, na farmácia, no trabalho, na escola, na minha casa, eu possa transformar o ambiente pelo meu desejo de paz. E podemos. Quer ver um exemplo? Você só dá exemplo de Jesus, mas ele é alguém modelo. Eu vou dar exemplo de quem? De Evaldo? Então, se for o exemplo do eu. Jesus estava com os discípulos no barco, no mar da Galileia, e era comum, como a pescaria durava a noite toda, eram turnos de pescaria, né? Quem já foi pescador sabe que é assim, turno de pescaria. E estava num turno de Jesus de dormir, de descansar. E de repente começa uma tempestade muito forte, e as ondas aumentam, o barco balança, e o barco era um barco pequeno, não era nada volumoso o barco. E aí, João vira e fala assim: André, acorda o mestre, que a gente vai perecer. Está perigoso agora. André falou assim: eu não vou acordar ele não. Ele trabalhou pra caramba, está descansando, não vou acordar ele. Chama João, chama Pedro. Acordaram o Pedro, falou: Pedro, acorda Jesus. Olha a tempestade, o barco vai virar. Aí Pedro, muito contragosto, foi lá, cutucou Jesus acordou, levantou, olhou ao redor e falou: acalma-te. E a tempestade passou. Acalmou. E aí, Tiago fala assim: que homem é esse que até a natureza respeita? É o portador de paz. É o portador de paz. Quando a gente desenvolver esse sentimento, eu espero em Deus que a gente consiga, pelo menos na próxima, daqui a 50 existências, né, Lúcia? Um prazo razoável, né? A gente saber que a tua presença é motivo de paz, sabe? De harmonia. Lembra a criança pequenininha, quando vai na casa dos avós e chega naquela alegria esplêndida, e o avô e a avó pode estar atribulado com tudo. O mundo para a gente receber o neto. É mais ou menos assim, essa paz que Jesus nos propõe, que nós somos capazes de parar, de dar uma trégua nas nossas tempestades íntimas, que muitas das vezes o nosso barco, que é o nosso corpo, parece que vai afundar pela carga de energia negativa que a gente emana para o nosso corpo, porque não quer desfrutar da paz que é possível ter. A paz,
ela não é externa, como eu falei no início. A paz é íntima, é um sorriso no rosto, né, meu filho? Um sorriso no rosto. Porque quando alguém chega perto de você agoniado e você dá um abraço naquela pessoa, sem falar nada, a pessoa se desarma. Mas quando você está vendo que a pessoa está agoniada e você quer chamar a atenção, quer mexer com a ponta da faca na ferida do outro, isso não é levar paz, é levar sofrimento. A proposta do gel é luz da vida. Quem é a luz da vida para a gente? Nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Quando ele fala para o discípulo, a minha paz eu vos dou, o que Jesus está falando? Ele provou o que é ter paz diante do alarido da população, pedindo a sua condenação, a sua crucificação. Ele estava em paz. Quando o levaram sob o peso da cruz para o monte da caveira, né, o Gólgota, quando chegou lá que o pregaram ele não foi amarrado, eram pregos que vazaram a mão. Deu 2 marteladas, varou a mão. Agora os pés estavam assim, e o prego tinha que varar os 2 pés para ser fixado na cruz. Ele estava em paz. Diante daquele teatro de horror que muitos de nós participamos, ele olha para todos e diz: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. É isso que a paz nos dá. Essa certeza de que não existe ninguém mau, existe ignorante. E na nossa ignorância nós produzimos o mal. Mas também podemos, com a nossa certeza de que Jesus é o caminho, verdade e a vida, podemos também produzir a nossa paz. Graças a Deus. Me olhando ali,